Oi, professora. Vou falar um pouco sobre o experimento 5, que é o preparo de soluções. Em objetivos, a gente vai ter a preparação de uma solução aquosa diluída de um ácido forte pelo método da diluição de soluções concentradas em estoque. Também a gente vai ter a preparação de uma solução aquosa diluída de uma base forte a partir do soluto sólido. Outros objetivos também que são mais experimentais vai ser transferir volumes de líquidos através de uma pipeta graduada, efetuar cálculos para determinar o volume de cada solução concentrada, empregar técnicas de pesagem, utilizar balões volumétricos para preparação de soluções. Seguindo, a gente tem a parte que fala sobre solução. Ao preparar uma solução, o solo deve ser dissolvido em um becker utilizando volume de solvente inferior ao volume final da massa a ser preparada. Em seguida, a solução deve ser transferida com o auxílio de bastão de vidro e um funil para o balão volumétrico igual ao que se deseja preparar a solução. Só que a gente tem que ter um pouco de cuidado ao lavar o becker, o funil e o bastão com pequenas quantidades de solvente, transferindo os volumes para o balão. A gente vai utilizar o solvente até que a parte inferior do menisco esteja tangenciando a marca iniciativa do volume nominal do balão. E preparada a solução, ela deve ser homogeneizada, invertendo-se o balão volumétrico bem tampado diversas vezes. Aqui eu separei os tipos de solução, a solução em sólido e em líquido. O sólido vai ser chamado soluto, o líquido vai ser chamado solvente. E a solução líquido-líquido. Uma parte importante também que a gente pode falar é sobre as concentrações. As concentrações, a gente vai ter uma razão entre a quantidade de soluto e a quantidade de solvente, entre a quantidade de soluto e a quantidade de solução. Nesse relatório é bem importante a gente demarcar algumas unidades que são mais utilizadas. Primeiro, a gente vai ter a do título, que é a porcentagem de massa por massa. Em seguida, a gente vai ter grama por litro e moles por litro. Nesse experimento, a gente vai ter a utilização dos seguintes vidrarias, equipamentos e reagentes. A gente vai ter uma balança analítica, um becker de 100 ml, um balão volumétrico de 100 ml, uma bureta de 10 ml, um pipetador de borracha, uma espátula ou colher de plástico, um copo descartável de plástico pequeno, uma piceta com água destilada, um frasco para armazenar a solução e um tubo de saio. O hidróxido de sódio, PA, NaOH, e o ácido nítrico, em alfenolftaleína em solução alcoólica. Na parte experimental mesmo, o procedimento, a gente vai fazer como? Primeiramente, a gente vai ter que calcular a massa necessária do soluto para a preparação dessa solução. Nisso, a gente vai utilizar uma espátula e um copinho de plástico para transferir a massa pesada. A gente vai colocar o NaOH em um becker de 100 ml, contendo aproximadamente 40 ml de água destilada. A gente vai dissolver com o auxílio do bastão de vidro. A gente precisa esperar essa solução atingir a temperatura ambiente e transferir para o balão volumétrico de 100 ml. Em seguida, a gente vai adicionar água até que o volume da solução atinja a marca iniciativa do gargalo do balão. E preparada a solução, a gente deve homogeneizar elas, invertendo o balão volumétrico bem tampado várias vezes, igual eu falei. Após, a gente vai transferir a solução para um frasco e vamos rotular ele. Em seguida, a gente vai ter a preparação de 100 ml e uma solução de 0,1 mol litro em HNO3. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai precisar calcular o volume necessário de HNO3 concentrado para uma solução de 0,1 moles por litro. Com o auxílio da pipeta, a gente vai adicionar o volume medido em um becker de 100 ml, contendo aproximadamente 50 ml de água destilada. A gente precisa esperar a solução atingir a temperatura ambiente e transferir para o balão volumétrico. A gente vai adicionar água até que o volume atinja a marca iniciativa do balão. E preparada a solução, a mesma, de novo, deve ser homogeneizada, invertendo-se o balão volumétrico e invertendo várias vezes. A gente precisa transferir essa solução para um frasco e rotular ele de novo. E essas duas soluções, a gente vai separar elas, que vai utilizar no próximo relatório. Bom dia, professora. Hoje eu vou fazer o vídeo do experimento 6, que é a padronização e titulação de ácido base.
Titulação é uma técnica utilizada para determinar a quantidade de matéria de uma amostra utilizando uma solução em concentração conhecida. Para isso, seguimos as seguintes etapas. A primeira etapa é a pesagem da amostra. Com a amostra sólida em um vidro de relógio é feita a pesagem na balança. Depois, a dissolução da amostra. A amostra é transferida para um MMR com água, onde é feita a dissolução. Depois tem a solução problema. A solução é transferida para um balão volumétrico e o volume é completado com água, criando a solução problema. Depois tem a transferência de alicota, retirada de uma alicota de solução problema com o auxílio de uma pipeta e é transferida para um olhar. E por último tem a titulação, que ele é adicionado à solução problema, conhecido como titulado, e na bureta é inserida a solução concentração, conhecida como titulante. Agora vamos ver a etapa dos cálculos da titulação. Após a realização da titulação, são feitos cálculos para determinar a quantidade de substância contida na amostra. O primeiro passo é calcular o volume gasto da titulação. Usando V é igual a V final, V inicial menos V final. O segundo passo é calcular o número de mols utilizando a titulação. Então a fórmula M é igual ao número de mols dividido pelo volume. Lembrando, volume sempre em litros. O terceiro passo é interpretar a estequiometria, separar mols para um lado, mols do outro, fazer uma regra de 3 básica. E por último, o quarto passo é calcular a concentração molar, pela mesma fórmula. M é igual ao número de mols, volume, lembrando sempre em litros. Temos 4 principais tipos de titulação realizados em laboratório químico. Eu pus um quadro para ser mais fácil. A primeira delas, mais simples, é a ácido-base, que ocorre uma reação entre um ácido e uma base. Temos também a precipitação, que é a reação entre o titulante e o titulado, que resulta na formação de um precipitado. A oxirredução, que por meio de transferência de elétrons, uma vai oxidar e a outra reduzir. Também temos a complexão, que por formação de complexos solúveis, o titulante mais utilizado nesse tipo de análise é o EDTA, que mais é específico para determinar metais. Com isso a gente encerra o vídeo dos experimentos 5 e 6.